boa tarde. É com muita alegria que começamos até um pouquinho antes do horário que eu estou hoje tendo a satisfação e a alegria de estar com Maria Lans. Maria Lans é uma nutricionista, não é, que mora em Portugal, Lisboa, extremamente competente, vinculada à saúde física e à vida saudável. Então é uma grande satisfação tê-la aqui comigo. Daqui a pouco ela vai estar chegando, né? Eu entrei 5 minutinhos antes para poder já ir vendo as pessoas chegarem. Estou vendo muita gente boa aqui, estou vendo o Alex aqui, estou vendo Maria Antonieta, estou vendo quem mais? Terezinha Lobo, Isabela Macedo. Olá, Isabela. Tudo bom no seu domingo? Que bom que você está assistindo minha live. Então, essa live tensiona fazer uma interlocução entre a alimentação saudável, a nutrição, tá? E a saúde mental. É para que a gente possa juntar esforços, né, na luta contra os problemas de transtornos alimentares, sejam a obesidade, seja a bulimia, seja a anorexia, né? Então, eu vou agora convidar, ver se eu consigo convidar a Maria Lance. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Alex. Não é tudo isso não, Alex. Deixa eu ver como é que eu convido. Primeiro é necessário que ela entre, tá? Então vamos aguardar, porque eu entrei um pouquinho antes do horário, mas então vamos esperar que ela entre para que eu possa realmente chamá-la, certo? Então é isso, a gente vai hoje fazer essa interlocução extremamente pertinente, né, no mundo atual. Nós estamos sabendo que está difícil, né, está extremamente difícil. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui que não está muito bem. Peraí. Pronto. Então, tá todo mundo me ouvindo bem? O áudio tá legal? E tá legal também a imagem? A internet aqui tá ótima. Então eu acredito que não vai ter problema de transmissão. Bom, então eu vou entrevistar algumas pessoas, né, que eu já faço live desde 2020, para quem não me conhece. Eu sou Mônica Vera, sou psicóloga clínica e psicanalista com uma clínica de 44 anos e que me dedico a atender o sofrimento psíquico e fazer com que as pessoas encontrem saídas estratégicas para resolver suas questões. Tá? O ato de escuta é um ato extremamente importante e me entusiasma muito estar sempre atendendo pessoas, podendo levar uma palavra assim de entusiasmo e de encorajamento para as pessoas, que elas não desistam, que suas dificuldades são trampolins para saltos outros e que a gente precisa acreditar na gente. Então, quanto à questão da obesidade, o que é que aconteceu? Na questão da obesidade, eu tive uma experiência própria de obesidade durante muitos anos. E como na realidade, ô Margarida, tô vendo aqui que Antônia Gonçalves chegou, Margarida Parra da Silva, muito bom, que bom que vocês estão aqui. Então eu vivi, né, visceralmente esse problema de estar acima do peso e é um controle diário, é um controle diuturno, né? A gente tem que realmente, porque não existe uma pílula mágica, não existe um tratamento mágico para que a pessoa emagreça e não precise mais de nada, possa comer o que quiser. Então é uma conscientização que não é a questão, não é emagrecer. A questão é saber se nós queremos ser magros. Ser magro é diferente de emagrecer, tá? Porque o emagrecimento pode engordar de novo, mas ser magro é um status que você consegue através de um esforço. A nossa querida Maria entra aqui. Pronto. Olá, Maria. Você Olá, está Olá, você está tão pertinho de mim, você está a pelo menos uns 10 mil quilômetros de distância, não é? não há longe nem distância.
Não há luz nem distância. Estamos aqui em tempo real, né? Só que aí deve ser 8 da noite, você já deve estar no período, né, do finalzinho de domingo, aqui são 5 da tarde. Eu estava contando um pouco dessa ideia de trazer hoje na live, exatamente para a gente fazer essa interlocução entre a nutrição e a saúde mental, tá? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como nutricionista em Portugal, o que é que você anda fazendo, como é que está a sua vida, né, como é que é a sua relação com os pacientes, o que é que você acredita em relação à nutrição. Me fala aí, Maria, e eu vou lhe perguntando. Ok. Então, em primeiro lugar, eu vou já começar com uma questãozinha de tecnologia. Posso só sair do live e voltar a entrar porque eu não vejo nada sem ser a mim? Pode ser? Pode, você não está me enxergando? Não, Não? nada. Tá. Não. Então, eu não sei o que está acontecendo. Então, você sai, né? E eu vou tentar lhe chamar de volta. Boa. Mas, olha, quando for gravada, o que eu quero dizer é que quando for gravada, você vai aparecer, porque eu estou lhe vendo perfeitamente. Deve ser. Então, Então, você não está se vendo, mas você vai ver quando você vê a gravação. Eu acho que é mais garantido. Sabe por ok. quê? Porque às vezes é um problema de configuração do próprio smartphone. Você está no celular, está no telemóvel? No telemóvel, sim. Pois é. Às vezes já aconteceu comigo com um outro entrevistado, que ele também não se via, mas ele viu o vídeo e estava perfeito. Você está ótima, estou lhe vendo, e bom que você está me vendo. Você não está se Então, enxergando. Então, boa. pronto. Então, todos já estão aqui a dizer Então, que nos veem as duas, está ótimo. vamos Boa. avançar. Então, bora lá. Boa tarde ou boa noite. Obrigada pelo convite, Mónica. É um gosto enorme. As vezes que nós falámos, eu adorei falar consigo, porque estamos muito alinhadas e, e não há nada melhor do que isso. Unir a mente e a nutrição, não é? Exatamente. Então, para responder à sua questão, eu trabalho na área da nutrição clínica há cerca de 13 anos, mas a minha história vem muito antes disso, porque na verdade eu sou filha de pai médico e um médico, como eu costumo dizer, muito fora da caixa. Portanto, aquilo que hoje em dia já se fala em nutrição funcional ou medicina funcional, tem piada que eu, depois de entrar na área da nutrição funcional há uns anos, comecei a perceber que o meu pai já fazia medicina funcional há 30 e tal anos. E então comecei a perceber o porquê da minha perspectiva tão abrangente na nutrição e na pessoa, não só na patologia, não é? Exato. Portanto, isso faz muita diferença. E, Margarida, querida, muito obrigada. Pronto, então, em termos de percurso, é claro que eu fui especializando, porque comecei a perceber na altura se eu era péssima estudante, enquanto estudava, para tirar o curso, agora sou ótima aluna, sou ótima estudante, porque como as coisas se inverteram, não é? Porque eu na altura percebi que era através da alimentação que eu podia ter o meu medicamento. Ao contrário daquilo que o meu pai, por muito modelo que fosse, muito fora da caixa, ele sempre, e este eu acho que é a questão da medicina e a forma como nós vemos a medicina, é para curar, não para prevenir, não é? E isso fez-me ver que, porque não através do alimento, ou do nosso estilo de vida e da nossa forma de estar, ter mais saúde e ter qualidade de vida. Pronto, e desde então fui-me debruçando sobre como poder aliar várias áreas, como a fitoterapia, aromaterapia, algumas técnicas de coaching na consulta de nutrição, tudo e mais um par de botas que eu acho tantas a lista já é enorme e isso permite-me ter, ter este percurso de 13 anos que acho que acaba por ser rico e conseguir abordar as coisas de uma forma um bocadinho mais pessoal. Nós não conseguimos dissociar a pessoa que somos do profissional que somos, não é? Com certeza. Com certeza. Veja bem,
eu não sei, tinha um filósofo grego, eu não me lembro do nome dele agora, que ele dizia que para ser um bom profissional tem que ser, antes de tudo, uma boa pessoa. Então, a gente não pode dissociar mesmo a nossa personalidade do exercício do que fazemos, né? Não é verdade? Então, eu percebo, lhe conheço pouco, mas eu percebo nas conversas que tivemos, e você é uma pessoa muito envolvida com o que você faz, não é? E quando a gente se envolve, e quando a gente coloca afeto no que a gente faz, no que a gente desenvolve, dá certo, dá super certo. Porque a profissão, na minha opinião, Maria, tem que ser uma coisa visceral. Você tem que fazer um casamento com a profissão perfeito, para que não haja divórcio, certo? O divórcio pode acontecer do companheiro, mas da profissão, não. Por quê? Porque a profissão é você com você mesma, somos nós conosco mesmas. Então, eu queria dizer que eu admiro você jovem e você está tão engajada na relação com os pacientes, na relação de eles terem uma vida saudável, não é? E a psicanálise, ela mergulha na nutrição, porque a gente estuda, né, que o primeiro, vamos dizer assim, órgão que faz contato com o mundo do bebê é a boca. Porque ele já nasce com a boca berrando, ele já nasce com a boca aberta. Né? E, na realidade, os olhos dele não enxergam direito ainda, mas a boca já está aberta para poder abocanhar o que vier pela frente. Então, a boca, né, na realidade, é a entrada e saída de tudo na vida. Pela boca entram bons alimentos ou péssimos alimentos, e pela boca saem ótimas palavras ou péssimas palavras. Não é? Uma pequena curiosidade, se o sim é algo inato, o não é algo aprendido e muitas vezes tem a ver com a mama. Ou seja, o primeiro não, o nosso normalmente primeiro não, tem a ver com a mama, o negar a mama, portanto, tem a ver com a alimentação. Tem que ver com a alimentação, porque o bebezinho, quando a gente vê um bebê mamando, ele não está só querendo se nutrir, ele quer o cheirinho da mamãe, ele quer o afeto. Eu não sei se você sabe que quando ele mama do peito esquerdo, ele mama mais, porque ele ouve mais as batidas do coração da mãe, né? Então, é uma coisa interessante a gente pensar que você está no que é visceral do ser humano, porque a gente não pode deixar de comer, né? Agora, por que é que a comida passa a ser um entrave na vida de tantas pessoas? Porque a comida, ela passa a ser um sofrimento, porque a pessoa é compulsiva, porque a pessoa desorganiza a vida toda, a saúde, por conta de comer coisas inadequadas, né? É isso que a gente tem que entender, porque é que a comida, que seria algo para nos nutrir, faz com que a gente não coma para viver, mas que viva para comer. E quando, aí é que entra a minha área. Quando vive para comer, perdeu outro sentido da vida. Né? O que você percebe nas pessoas que querem emagrecer, que te procuram? Vários perfis, não é? E há ali um perfil que eu acho que é o que custa mais a dar esse passo, que é exatamente as pessoas que querem chegar ao fim do processo sem quererem passar pelo processo. Sim. E toda essa caminhada é a pessoa que é tal e qual isso que estava a dizer. É a pessoa que quer chegar. Ok, eu tenho a ideia do que eu quero, mas não tenho ideia clara. E isso eu consigo ver ao longo da experiência da prática clínica, não é? As pessoas vão chegando e o perfil é, ok, eu quero, mas ainda não é bem a minha escolha para eu sair da zona de conforto, ainda não é a minha prioridade. E pegando um bocadinho naquilo que nós estávamos a falar, de viver este estilo de vida, eu normalmente até costumo dizer, eu até sou daquelas nutris que faz o que recomenda, porque o que é bom para si também é bom para mim. Portanto, nós somos seres humanos e se aprendermos a viver a vida dessa forma, conseguimos ganhar qualidade de vida e longevidade, não é? E eu acho que é esse o que falta às pessoas, é perceberem que o perfil da pessoa que vem muito, ou um dos perfis que eu tenho maior dificuldade e que me encontro muito, é a pessoa que quer chegar ao fim, mas sem passar pelo processo. Sim. E isto faz com que a pessoa não tenha consciência da sua necessidade,
é verdade. Sim, Fiz-me é entender verdade. algo Claro, disso. eu entendo perfeitamente o que você falou. Não é? A pessoa quer, mas não quer pagar o preço. Ela quer, mas não quer pagar o preço da restrição de alimentos que ela vai ter que deixar de comer, se ela quer ganhar a saúde. Não tem como. Não só, e quantas pessoas acharem que, lá está, como tem que ser um estilo de vida e tem que ser algo maior. Por exemplo, eu digo quando é bom para si, também é bom para mim. Porque estou a falar da minha saúde, estou a falar daquilo que é bom para o meu corpo e para a minha vitalidade. Eu costumo dizer, o que é vitalidade? A Sim, vitalidade é esta energia vital que nós temos sim, quando acordamos, desde de acordar ao deitar. E sei. as pessoas confundem. As pessoas nos vendemos. E na nutrição, o que é que a nutrição vende? A nutrição vende sonhos. Eu Sim, vi o acordar bem disposto, acordar no seu corpo saudável, acordar na sua. Mas atenção, que aí é a sua área. Atenção, isto tem que ser acompanhado com a mente, não é? sim, E essa ligação que, enquanto as pessoas não perceberem, ok, eu estou aqui por algo maior, algo que eu quero que o meu corpo e que o meu espírito, que a minha alma, que tudo viva para melhor e que eu tenha qualidade de vida. Então isso dá-nos um motivo de levantar todos os dias e fazer todos os dias um bocadinho melhor. Hoje um bocadinho melhor que ontem e amanhã um bocadinho melhor que hoje. E isso só vai ser exatamente. conseguido quando a pessoa tem clareza de que querer passar pelo processo, não é? É E, verdade. A e pronto. dificuldade maior que você enfrenta, eu entendo perfeitamente. Pelo seguinte, porque, boa tarde, Tita, bem-vinda à live. Olhe, a pessoa quer emagrecer, a pessoa precisa emagrecer. Mas se houvesse uma pílula que a pessoa pudesse engolir e perder 30 quilos, ela tomaria essa pílula. Porque ela não quer fazer o dia a dia, ela quer as fórmulas mágicas. Isso eu vejo muito, porque o processo de emagrecer é um processo de renúncia. Você tem que renunciar, como você falou, em função de algo maior, né? O que é algo maior? É sua saúde, é o seu bem-estar. E não é só nesta área, não é? Em Não é relação só, a tudo. exato, não é só para emagrecer, a questão é que nós conseguimos ter mais. Há pessoas que têm mais facilidade, se calhar, para sacrificar e fazer exercício, há pessoas que têm mais facilidade para sacrificar e fazer outra coisa qualquer, sendo que nós temos dois braços, duas pernas, dois rins, portanto, convém fazer de tudo um pouco, não é? E é arranjar estratégias para melhorar a parte que está menos boa, não é? Estratégias e profissionais, porque isso Exatamente. também é importante estar bem acompanhado, é muito importante. Exatamente. Eu sempre penso o seguinte, que eu sempre digo essa frase, que emagrecer, né, fazer dieta, emagrecer, é um compromisso com o amor próprio. A gente precisa se amar mais do que a comida. Nem Entende? mais. Porque quando a gente vê a pessoa dizer assim, mas eu não vou viver sem meu pão. Não me tire meu pão. Não me tire meu chocolate. Não tire meu doce. Ou seja, é como se esses objetos fossem mais importantes do que a própria pessoa. Né? Sim, Mas então, é um pacto de amor próprio. Eu acho que o primeiro amor é o próprio. Como é que alguém pode amar o outro se não se ama? certo. Não tem estoque. Eu digo que quem não se ama não tem estoque de amor suficiente para passar para o outro. Aí vai querer que o outro lhe ame. Entende? Sim, 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 sim. Aliás, se a pessoa não se ama, não se vai cuidar Não. e não cuidando e não cuida dos outros. Portanto, nem dos seus, Exatamente. e dos outros que são os seus. Pois Já é. nem vou para o próximo sem ser os seus. É. Portanto, Não cuida dos que estão ali, né? Porque ela não está realmente priorizando algo que é vital. Porque a gente tem que comer para viver. Tipo assim, se a gente associar com uma droga, por exemplo, uma pessoa que usa cocaína, para deixar a cocaína, ela vai para uma clínica de reabilitação, onde ela está longe do ponto de distribuição da droga. Ali não tem tráfico, não tem como ela ter cocaína. Ela fica ali para desintoxicar. Mas o emagrecimento é você emagrecer com aquilo que pode ser uma droga.
Você precisa comer. Você tem que emagrecer comendo, porque não tem como emagrecer sem comer, né? Agora, é como se você tivesse que estar diante daquele inimigo, entre aspas, não é? Mas enxergando ele como um amigo. Oh, Mónica, algo que eu costumo dizer sempre é: o fruto proibido é sempre o mais apetecido. Sempre, sempre. E quando nós ainda pomos, eu costumo dizer que, por favor, estas consultas não podem ser este processo, não pode ser uma fonte de stress, Não. porque vai dar exatamente essa questão, ou seja, eu estava a ouvi-la e fazer todo, faz todo o sentido, não é? É. Ou seja, a pessoa está a ter. Há uma coisa na saúde, e eu acho que não estou a ensinar nada, mas para quem está a ouvir que é importante, que é chamado o efeito hormético. Sim. O que é que o efeito hormético, hormese é? São pequenas doses de um veneno que vão fazer melhorar o nosso organismo, ou vão fazer, tem um efeito benéfico no nosso organismo. E isto é um efeito hormético, que faz com que um veneno numa pequena dose, ou numa dose que não é um veneno, não é? Que faça com que o nosso organismo tenha uma melhor funcionalidade, seja otimizado. Sim. E a alimentação barra jejum, barra tudo no equilíbrio, é esse efeito hormético. E o mais difícil é exatamente isso, é manter esse equilíbrio. E esse equilíbrio nós só conseguimos quando eu respiro e pensa, ok, então vou pegar aqui no exemplo da frase da Mónica, porque adorei, então agora sou eu. Então agora e aí a coisa rola. E aí, quando a pessoa sente que ela está, né? Às vezes ela vai por um problema de saúde. Às vezes aconteceu uma situação limite. Ou faz a dieta ou morre, né? Porque ela está com uma desordem grave. Então, ali, talvez até a pessoa passe e vai fazer a dieta correta, o processo correto, porque está ou a vida ou a morte. Mas quando a pessoa está, entre aspas, saudável, não é? É como se ela achasse que não precisa tanto sacrifício. Entende? Entre aspas, foi maravilhoso. Porque, entre aspas mesmo, a saúde não é ausência de sintomas. E eu já tive pessoas de obesidade grau 3 a dizerem: não, mas as minhas análises são todas boas. Sim. Sim. Como assim? Como assim? Existem duas coisas, os sinais e os sintomas. Sim. Os sinais nós vemos, os sintomas sentimos, não é? Então, eu costumo dizer que o excesso de gordura é um sinal, é um corpo a gritar por ajuda. Isso. É como se a pessoa não entendesse que a própria gordura já é a doença. Entende? Não precisa ter outra doença. Já está com o corpo completamente inflamado, porque a obesidade é uma doença inflamatória. Né? Celulite é uma célula inflamada. Então, imagine, na época do Covid, a gente tinha um vírus que era inflamatório, sistêmico, e os obesos tinham já uma doença inflamatória. Quantas pessoas obesas faleceram por conta da Covid? Porque juntou o vírus e ele encontrou um terreno fértil. Então, a pessoa estava predisposta a falecer. Mike, ainda há pouco tempo falei disso. Eu estava a falar isto com um paciente meu que disse, porque estávamos exatamente a falar de quando o óbito, isto é de saúde, ok? Quando o óbito é dado, dá-se o óbito da última doença e normalmente é uma doença aguda, não é? A pessoa morreu, teve aquela doença aguda, foi a que levou ao hospital e o óbito foi daquilo. A pessoa pode estar com um tumor maligno, pode estar a recair, mas se morreu de Covid ou se teve não sei o quê, a morte não vai ser todas as doenças que a pessoa tem para trás. Isso. E é importante a pessoa perceber que corpos saudáveis não têm excesso de gordura. Corpos saudáveis não têm queixas de azias. Corpos saudáveis não têm refluxo. Corpos saudáveis têm boas articulações. Corpos saudáveis como? Tendo saúde. E a saúde não é ausência de sintomas. E é uma série de coisas. Nós não podemos isolar a saúde a achar que eu como bem, eu até treino, mas o que é comer bem? O que é treinar? Lá está, a mente, a gestão de stress está bem feita, ou estou sempre a comer coisas que estão cheias de poluição,
cuide de mim. É, é tão complexo que quando nós Muito começarmos complexo. a descobrir isto, talvez, digo eu e a Mónica, talvez as pessoas começam a perceber que, ok, vale a pena fazer este processo de cuidar de mim e ser um processo profundo, não é? É, com certeza, Maria. Olha, é um investimento narcísico. Ou você investe em si próprio com toda a força, ou não sai do lugar. Entende? A pessoa, às vezes a pessoa diz, eu quero emagrecer, mas como você falou, não quer passar pelo processo. Ou seja, quer algo mágico, uma poção mágica. Não é assim, é difícil. E é um processo para você fazer para a vida toda. Porque se você tem as células de gordura daquele peso enorme, se voltar a comer como antes, vai voltar tudo. Entende? Sim, Então, sim, sim. então Mal comparado, é como alguém que ganhou, nós temos aqui o Euro Milhões, mas não é? Mas ganhou a lotaria, ganhou sei lá o que for, a super e cena, a mega pronto, cena. pronto, alguém que ganhe assim um dinheirão de um momento para o outro, pode voltar a ficar pobre e voltar a ficar sem dinheiro, não é? A mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Quantas cirurgias bariátricas eu já vi que as pessoas voltaram. Isso. Muitas, muitas. A estatística é alta. E tal como o dinheiro. O dinheiro, uma coisa é nós programarmos, ganharmos ferramentas, ganharmos conhecimento para isso e ganharmos ferramentas e irmos trabalhando dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Porque senão até podemos ganhar o Euro Milhões ou a Super Cena e depois voltamos Tem às uma estacas. pessoa aqui que está pedindo para eu falar mais sobre investimento narcísico. Quando eu falo investimento narcísico, não é essa ideia de narcisismo que é propalada atualmente, fulano é narcisista como uma coisa ruim. Não, narcisismo é se amar. Então, quando você se propõe a um tratamento de obesidade, que vai à clínica, busca um nutricionista, busca um médico, né? Então, você está fazendo, como falei assim, um contrato de amor próprio. É um investimento na sua pessoa. Porque só você pode emagrecer, ninguém pode emagrecer por você. Porque somente você coloca comida na boca, ninguém coloca na sua boca. Há duas situações onde a gente vê que a comida foi colocada por outro na boca, quando era pequeno, e um idoso acamado que precisa ser alimentado. Mas durante a vida, né, produtiva e funcional, nós apegamos o alimento e colocamos na boca. Então, se somos nós que fazemos esse sintoma, somos nós que temos que desfazer esse processo. Entende? Mas só que né, sozinho a gente não dá conta, tem que ter uma equipe. Né? Eu acho que tem que ter um bom nutri, eu tenho uma excelente nutricionista, a Thaís Rosa, ela inclusive faz a formação de psicanálise na minha empresa de formação, porque agora é uma nutricionista psicanalista, uma psicanalista nutricionista, então, porque ela descobriu que as desordens alimentares entra muito na questão psíquica, e ela Sim, queria ferramentas, ela queria aprender mais da psicanálise, e ela é uma excelente profissional. Ela me acompanha já há muito tempo, e eu tenho que ir a ela regularmente. Tem 15 claro! anos. Meu processo tem 15 anos. Eu fui obesa até 2009. Esse ano faz mais ou menos, né? 2009 para 2024, são 15 anos. São 15 anos. Emagrecer passa pelo desejo, sim. A Maria Oliveira está perguntando. Mas é um desejo interno, não é só querer. É desejar internamente. Então, ficar 15 anos, né, na manutenção do peso é você saber que você tem algo crônico e que se você não cuidar, volta tudo. Porque Lá está, é clareza, não é? É aquela clareza, é aquela visão muito clara que nós, do objetivo daquilo que queremos, isso, de alcançar, é visceral, não é? É uma coisa visceral, é um desejo, é uma vontade, não é? exatamente. Então, a pessoa tem que saber, porque repare só, uma vez eu atendendo uma pessoa muito obesa, ela estava, olha, Nutri, falei nela, Thaís, eu estava falando de você, depois você vê aqui na live falando super bem, dizendo que você é uma psicanalista nutricionista ou uma nutricionista psicanalista, que faz parte aqui da nossa NAPSE e me acompanha no meu processo, né? E tem aqui uma colega sua de Portugal, de Lisboa, a Maria, né, que eu gostei muito dela, a gente conversou, bateu uns papinhos, e aí decidimos
né, fazer essa live. Mas eu estou querendo fazer uma com você também, porque ela tem uma experiência grande também, que nem você, uma pessoa jovem, mas que se dedica a cuidar desse sofrimento, gente, porque obesidade é um sofrimento. A pessoa, desde não conseguir roupa, desde se olhar no espelho e se achar feia, desde ficar preocupado com o que é que os outros veem, porque eu digo que é um sintoma visível, visível. Ó, Thaís, muito obrigada, querida. Um sintoma visível. Veja bem, em psicanálise, se a pessoa tem medo de barata, se ele tem uma fobia, e não falar da fobia, ninguém vai saber. Mas se a pessoa tem obesidade, todo mundo vê. Não tem como usar roupa preta e achar que está disfarçando o tamanho, porque fica um volume grande no preto, certo? Então, é algo visível aos olhos do outro. E isso é constrangedor para a pessoa. Porque a gente sabe que mesmo que o outro não diga nada, ele está dizendo, por que é que não emagrece? Por que é que está E desse tamanho? mesmo para o próprio processo, para aderir, mesmo para aderir a todas as etapas do processo, isso traz muita insegurança nas várias etapas, não é? Exatamente. Insegurança dos níveis, se consegue, e depois, ok, então agora se calhar, que tal umas caminhadas? E como assim? Eu vou para a rua e vou caminhar e vou subir as escadas aonde? E se eu não conseguir? E todas essas questões depois são objeções a conseguir aderir ao processo, não é? E você tem também a experiência, né, Maria, de que você tem médico, psiquiatra que trabalha com você. Porque você precisa, às vezes, indicar a pessoa para algum tipo de ajuda, ou fazer uma análise, uma coisa assim, para poder conseguir entrar no tratamento. O tratamento que eu fiz e que faço é de uma clínica multiprofissional, onde tem preparador físico, nutricionista, endocrinologista e os grupos terapêuticos com psicólogos. Então, é um todo processo importantíssimo, é uma clínica, né? E a gente tem um método de emagrecimento que passa por tudo isso. Então, não é só fazer uma dieta também, Lá né? está, porque saúde não é só alimentação, saúde Não, é uma série de coisas e nós temos que pensar que se tivermos saúde, o resto acontece é, por consequência. O problema com é que nós já não certeza. temos saúde há muito tempo. Então, não sei se você já ouviu falar, entre no site o método Ravena, a clínica Ravena. É um argentino, o doutor Ravena, falecido já, que trouxe esse método, né, para a Argentina, e uma pessoa, a diretora da clínica, que é a Moema, foi argentina, emagreceu quase 50 quilos e trouxe como franquia para Salvador. Então, inicialmente era uma franquia. Depois ela abriu uma clínica em São Paulo, outra em Brasília, hoje é o Ravena Brasil, e ela está agora cuidando das 3 clínicas. E o doutor Ravena já tinha emagrecido mais de 50 mil pessoas quando eu entrei e o conheci. E ele disse uma coisa para mim, que eu vou dizer aqui para você, porque eu era muito obesa, eu cheguei a 140 quilos. Parece que não tive esse peso, mas tive. Então, eu cheguei lá, eu tinha já perdido uns 10 a 15 quilos, devia estar com 125 quando eu fui para a Argentina e conheci o doutor Ravena. E aí, um belo dia, ele, num grupo terapêutico, falando bastante, ele disse, olha, Mônica, disse para mim em particular, eu vejo que você é uma pessoa dedicada à sua profissão, você gosta do que faz, né? Você tem um talento para ajudar pessoas, para escutar pessoas, você tem competência. Mas por que é que você nunca usou isso para emagrecer? Entende? Por que você não usou essa mesma competência para emagrecer? Aquilo me soou como um desafio. Entende? Aí o tudo não foi? Ele caiu a ficha. As fichas todas caíram. Eu digo, meu Deus, por que que eu continuo desse tamanho? Por que que eu continuo desse jeito? E aí eu entrei de cabeça no processo, já estou 15 anos na clínica, esse ano faço 15 anos, e acho que eu vivi, a minha experiência desses últimos 15 anos é que eu tenho muito mais saúde, muito mais juventude do que há 15 Depois anos já atrás. estava muito mais jovem, não é? É, É com isso. certeza, não é? Porque é interessante como a gente tem que saber onde está a nossa competência. Não é? Muito bem, Sandrinha é uma paciente de São Paulo que me conheceu na internet procurando uma pessoa que tivesse perdido mais de 50 quilos. Aí eu respondi a ela uma pergunta que ela fez no Messenger. Ficamos amigas para sempre e ela reduziu 63 quilos. A Sandrinha aqui. Uau! Tá aqui Mas, ela de São Paulo, aqui entrando, e é isso mesmo. E hoje ela está no ajuste de peso.
tá que nem eu, na manutenção. Mas então, Sandrinha, ela também passou por todo o processo, né? Sandrinha foi uma experiência riquíssima, né? E ela hoje, sem remédio nenhum, só com atividade física e alimentação. Então, isso é que as pessoas pensam que só há uma forma de emagrecer, é a bariátrica. Ou então só há uma forma de emagrecer, tomando medicação. Então, eu digo Sim. a vocês que emagrecer começa aqui. Se o anel pudesse sair do estômago e ficar no cérebro, daria certo. Mas o anel está no estômago. Mas o cérebro está obeso. Então, a pessoa, quando termina o processo de emagrecimento, ou desvia para o alcoolismo, é muito comum, ou desvia para a compulsão, a compras, porque não tratou aquilo que está por trás, né? Só tratou a consequência, não tratou a causa. Ela me conheceu no Google, e aí, e ficamos hoje em dia, somos amigas para sempre, porque eu virei madrinha, porque ela virou minha afilhada, porque ela estava precisando fazer um exame, e ela estava muito obesa, acho que era 123 quilos, ela deve ter 1,5 m de altura, estava muito grande, e não tinha condição de fazer um exame, ou era cirurgia, não sei, e eu sei que ela ficou filha dela mesma. Eu digo que aquela que surgiu era filha da anterior, entende? É uma coisa impressionante como a aparência muda, né, gente? Isso você deve ver bastante no seu consultório. Conte aí como é essa experiência de ver as pessoas se transformarem, Maria. Na verdade, isso é o que é aquela cenourinha Aqui. que eu tenho para a minha profissão. É eu perceber que quando eu recebo palavras de agradecimento e palavras de verdadeiras, muito sentidas, eu penso, poxa, como é que de alguma forma eu deixei um mundo melhor que o que encontrei ajudando esta pessoa, e aquela pessoa, e aquela pessoa, aquela pessoa. Tive um senhor que chegou à consulta e nós temos a primeira imagem, não é? A pessoa, a primeira figura da pessoa, e começamos nas consultas, só que lá está. Eu acredito, aliás, eu não acredito, porque acreditar, eu acredito em Deus. Tudo o que eu faço, eu defendo cientificamente, isto está estudado, não sou eu que acredito. Então, nós, através do processo, de um estilo de vida, porque eu ia dizer que acredito num estilo de vida, portanto, eu defendo a aquisição de um estilo de vida saudável para que possamos ter a saúde no total, e fui fazendo com aquele senhor, fomos fazendo e tal. E este era um senhor, por acaso, tinha uma coisa muito singular, porque o senhor até fazia caça, mas era uma caça muito, muito interessante, porque ele ia para fora, para outros países, e ele fazia caça com animais que estavam a reproduzir-se demasiado e a pôr outras espécies em vias de extinção. Então, eu ia para determinados países para fazer essa caça. E aquilo era sempre, ir para a caça era um problema. E eu pensei, meu Deus, o que é que nós associamos? Domingo, é um bocadinho assim, domingo. E eu farto-me dizer, domingo vale tudo na alimentação, não é? E eu farto-me dizer às pessoas, não, isto não é trabalhar. Trabalho, segunda à sexta, ali a alimentação toda direitinha. Fim de semana a pessoa já começa a relaxar, etc. Não, isto é dia a dia. Quer dizer, imaginemos que o domingo foi comer de manhã à noite. Segunda-feira tenho um jantar com colegas de trabalho, aconteceu assim em cima do tempo. Eu o quê? Vou parar a minha vida toda? Vou deixar de ter a minha vida social? Não. Então o sábado e o domingo não pode ser sinónimo de férias. Nem férias pode ser sinónimo de o nosso corpo não distingue se está de férias ou não. Exatamente. Então isto para dizer que eu estava estava com muito receio que esse senhor fosse cada vez que saísse fora, que ele voltasse meio passo atrás. Mas não é que ele estava cada vez melhor. Cada vez melhor. E eu não percebi muito porque aquilo acontecia. E ele fazia tudo. Olha, estamos a falar de um senhor com 50 e tal, não, já 60, 50 e muito, 60 anos, 60 e qualquer coisa, um homem feito que começou a levar lancheirinha para o trabalho. Lancheirinha para o trabalho para fazer os lanchinhos todos e a comidinha toda. Não há cá preconceitos, porque eu tenho uma dificuldade com os homens de terem a comida deles e levarem para o trabalho. Lá está, mais estigmas, não é? Pelo menos
Cá eu tenho muito essa dificuldade. Os homens feitos levarem lancheirinha para o trabalho, já é mais difícil. Então, aquele senhor eu nunca mais me esqueço, porque ele uma vez que se chega, e como eu vejo regularmente, ele chega à consulta e faz assim, mostra-me o telemóvel, olha, e eu disse, parabéns, porque nós estamos a ver os resultados, e ele diz, parabéns, olha, então o espetáculo está cada vez melhor, etc, etc. E ele vem, olha, no outro dia sabe que eu estava com a minha mulher, porque ele depois tinha um ritual, que ia de vez em quando com a mulher sair, iam jantar. E ele houve uma vez que me disse, Maria, nós vamos começar a beber vinho. Eu, por amor de Deus, bebo um copo de vinho de vez em quando, lá está. É manter o equilíbrio, é manter a vida, não é ter esta sensação de restrição e de meu Deus, o mundo vai acabar, mas também não é beber todos os dias álcool ou fazer tudo. É lá está. E é esta parte que se torna mais difícil. Mas essa é a parte que a Mónica entra. Eu entro, a gente entra de sola nessa área, né? Porque realmente a pessoa pensa que deseja, mas o desejo é algo muito mais profundo. E faz todo. Ela é querer, né? Obesidade infantil, obesidade na adolescência. Nós vemos que é difícil uma criança também fazer uma restrição alimentar, uma dieta. É complicado. É necessário que a criança, às vezes, esteja num acompanhamento psicológico mesmo. Porque a criança não tem essa noção, né? O adolescente também é rebelde. É difícil. Era isso que eu tenho muito essas duas discrepâncias. Tenho. Eu lembro-me perfeitamente, eu acho que já comentei com a Mónica e tudo, já não tenho a certeza. Eu recordo-me, porque eu falei neste assunto há pouco tempo, que era, ainda hoje, a mãe desta criança, que já não é criança, já é um homem feito, fala de uma maneira espetacular. Eu lembro-me que ele veio, a mãe começou a vir às consultas e disse, olha, eu vou trazer o meu filho porque eu acho que ele está a precisar e estamos todos, ótimo, estão todos no mesmo barco, façam isso, sim, senhora. E ele tinha 2 filhos, mas veio o filho mais novo. E muitas vezes, nestas alturas, era isto que eu ia dizer, que eu tenho os opostos nas crianças. As crianças são ótimas no sentido. As mais pequenas, porque depois os adolescentes já é outra história. As crianças são ótimas que elas querem cumprir tudo, porque querem fazer tudo ali direitinho, tudo o que se dizem, que é para ganharem pontos, não é? Porque aquilo mantém uma imagem de adultos. Então a criança vai e ela começa a ensinar os pais. É isto que as crianças. Fantástico. As filhas, não, eu começo a pôr ordem nos pais através dos filhos. Olha só. E eu costumo dizer, olha, aos pais, e aproveito este direto, esta live, para dizer a todos os pais, por favor, o que não é bom para os adultos não é bom para as crianças. Ter em casa, às vezes dizem-me muito, eu sei que vocês no Brasil dizem biscoito às bolachas, não é? Dizem-me, eu tenho lá em casa, é para os miúdos, eu tenho lá em casa porque eles coitadinhos, de vez em quando querem alguma coisa. Não, é bom para vocês, não é bom para eles. Ponto. E eu ponho, olha, vê lá se a mãe anda. E os miúdos põem regras naquela casa toda, eles fazem aquilo tudo direitinho, e como fazem direitinho, não é que eles tenham resultados, não é que o corpo responda mais rápido. Não. Eles são muito mais direitinhos ali a fazer tudo. E chega uma altura, disciplinados. Chega uma altura que eles começam a atingir os objetivos, já me aconteceu umas quantas vezes. E eu começo a haver aquela cenourinha, aquele equilíbrio, não é? Introduzir novamente aquela alimentação mais comum. E nós cá em Portugal tínhamos uma coisa muito comum nos cafés, nos restaurantes mais antigos até, que era o bitoque. O que é o bitoque? É antigo, é uma carne com arroz, salada e batata. Só que, claro, que eu não dizia para comerem batatas fritas, porque era batata frita, arroz, salada e olha, sem a batata, claro. E olha, agora que já estás a ficar mesmo bem, o que é que achas de um bitoquezinho uma vez por semana? Ele olhou assim para a mãe, um bitoque! Como se aquilo fosse assim uma coisa extraordinária. E o que é que isto dá aos pais, aos adultos?
há uma vida normal, existe um equilíbrio. E elas começam a ver aquele trajeto. No fim, eu posso dizer que aquela mãe, que também tinha obesidade de grau 3, aquela mãe, a partir daí, começou a atingir resultados muito mais facilmente. Foi assim, a pica. Quer dizer que o filho deu limite, né? O filho conseguiu educar a mãe. Através do exemplo. Através do exemplo. Fantástico. Porque nós contagiamos muito mais os outros com o nosso exemplo do que só falar. E pronto, depois tem a outra parte dos adolescentes, que às vezes os adolescentes já são mais rebeldes, que era a tal. São mais, não gosto disto, não como isto, agora na escola vou fazer isto, ou assim, ou assado. Mas nós controlamos um bocadinho a coisa. Agora me diga uma coisa, Maria, na sua proposta terapêutica, né, da obesidade, você faz o tratamento, a pessoa emagrece, etc. E há um acompanhamento posterior para a manutenção, para a pessoa saber administrar? Há sempre. Ou seja, eu costumo dizer que qualquer acompanhamento é composto por duas fases. A fase em que estamos a atingir objetivos, neste caso é a redução de gordura, e a fase da manutenção. A fase da manutenção é importantíssima porque até aqui há uma terapêutica nutricional. Ou seja, o plano alimentar de forma a estimular o organismo, a reagir, etc. Mesmo assim, eu vou dando sempre ferramentas para a pessoa manter para a vida. Mas é aqui nesta fase da manutenção que é essencial que eu passo as ferramentas para a vida, para a pessoa precisar manter. E há um estudo muito interessante que revela que nós temos que pelo menos manter durante 2 anos a mesma composição corporal para que as células façam um reset à sua memória celular. Porque até lá, imaginemos que eu, Maria, 80 quilos, ou eu, Maria, 100 quilos, que seja, eu quero chegar aos 50, números redondos, quero chegar aqui aos 50. Até manter os 50 durante 2 anos, eu estou a falar atenção que eu não gosto muito de falar em peso, porque gosto de falar em composição corporal, Sim. mas assim, ainda assim, até manter esta composição corporal durante 2 anos, o corpo vai tentar sempre voltar para lá. Vai puxar. Porquê? Porque ele teve muito tempo a pensar, eu Maria 100. Eu Maria, a minha identidade, e esta é a área da Mónica, é eu Maria 100. Então, vai haver uma tendência do corpo sempre puxar para chegar lá. Por isso é que as pessoas acham muitas vezes que é tão difícil emagrecer e para engordar é tão fácil. Ele vai voltar àquilo que é dele. Então, estima-se que durante 2 anos tem que se manter pelo menos essa composição corporal para fazer um reset à memória celular. E é importante, Portanto, você até explicar por que é que você fala mais de composição corporal do que peso em si. Porque as pessoas se preocupam com a balança, né? Mas explica para as pessoas, porque talvez não tenham compreendido. Pronto, então, o peso representa muita coisa. O nosso corpo é como um saco. Se nós pomos pedras, pomos algodão, se pomos 1 quilo de cada, os dois têm 1 quilo, não é? Mas o algodão tem muito mais volume e as pedras não têm tanto volume. Então o nosso corpo é um saco que tem várias coisas. Os músculos são as pedras, o algodão é a gordura, ainda leva água, ainda leva outra coisa qualquer que são os ossos. Então, o que interessa aqui é que dentro do saco haja um percentual de gordura que seja adequado para ser saudável. Ok? E que isto porque é que é importante? Porque muitas vezes o stress, a má alimentação, faz com que haja perda de massa muscular. E essa perda de massa muscular, o que nós estamos a fazer é tirar as pedras do saco, ou seja, diminuir o músculo, mas mantém lá o algodão. E sobre si, às vezes estamos a aumentar o algodão. E ao aumentar o algodão fica assim volume e o peso fica o mesmo. Então a pessoa acha que está mais magra porque foi à balança e tem menos peso, mas na verdade a gordura está e até mais. Então, sempre composição corporal e não peso, porque o peso é um número e
Uma coisa que eu já aprendi ao longo destes anos é que a nossa mente não gosta de perder nem feijões, quanto mais. Sim, Não é, Mónica? é verdade. Eu digo É. que a perda para a mente é algo doloroso, né? O luto é algo doloroso, mas eu acho que a única coisa na vida onde a perda pode ser um ganho é quando você restitui a saúde porque perdeu peso. Mas para poder a mente suportar perder peso, é preciso que haja um domínio próprio, assim, um domínio, né, da mente sobre o desejo de continuar comendo. Né? E esse Uhum. domínio, eu acho que ele é dado por isso que eu falei, por esse compromisso, por esse contrato que a gente tem que assinar. É um contrato onde tem um contratante e uma contratada. Eu estou contratando, né, eu mesma, para a contratada é a que vai ficar magra, né? E a contratante é gorda. Então eu preciso assinar esse contrato comigo mesma. Ou seja, todo dia é um contrato novo. Eu tinha isso na minha cabeça. Todo dia era um novo contrato para assinar. Que nem os alcoólicos, que é só por hoje eu não bebo álcool. Né? Então todo dia é começar a dieta. Todo dia é começar a dieta. Mas está, era o que falávamos há pouco. Um dia, após o outro, após o outro, após o outro, com ações. Um dia, após o outro, após o outro, após o outro. Eu se guardar uma moedinha, outra moedinha, outra Sim, moedinha, outra moedinha, vou ficar com uma tio Patinhas, não é? Deus vai, quer. vai. Exato. Com um monte de moedinhas. Agora, se eu, na alimentação, hoje estou bem, amanhã nem por isso. Hoje estou bem, amanhã nem por isso, amanhã nem por isso, depois é fim de semana nem por isso, depois amanhã estou bem, depois estou motivada, estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Um monte, não vai ficar um monte de moedas, vai ficar uma coisinha assim, muito estagnável. E este é o Exatamente. problema. É que não é um dia após o outro, enquanto nós, nas áreas, todas as áreas, nossas áreas de sucesso, nós temos uma coisa em comum normalmente, é que dedicamos tempo a essa área de uma forma mais recorrente, Sim, com não é? certeza. É. E é uma coisa dinâmica, né? Porque você vê as pessoas que conseguem, aquelas que conseguem pouco e aquelas que não conseguem. Então, tem que haver ajuda psíquica na hora daquelas que não conseguem de jeito nenhum. Porque elas Ah, é? estão com muita dificuldade, elas estão sofrendo, elas estão incapacitadas. Eu acredito que, às vezes, até uma medicação é necessário, né? É necessário que o psiquiatra, né, ajude com alguma coisa, porque a própria pessoa não dá conta por mil questões internas, né? Eu tive um caso de uma menina jovem, desculpe, Mónica, eu tive o caso de uma menina muito jovem, uma menina que ela tinha 19 na altura, uma coisa assim, 20, e com obesidade, mas e tinha sido atleta quando era mais nova, bem, um espetáculo. E ela fazia as coisas, ia fazendo e fazendo. Quando finalmente foi ao psiquiatra e fez a medicação, a vida já havia. Tudo era muito espaço, bem, começou a aderir ao plano e às coisas de uma forma espetacular. Portanto, sim, faz toda a diferença ter a medicação certa, na altura certa, porque nem sempre o corpo é o ideal a produzir a parte química de forma adequada. Nós temos diferenças de pessoas para pessoa e de corpo para corpo, genética para genética, e por isso as coisas devem ser personalizadas. Desculpe, Mónica, vou-me calar para continuar. Desculpe, interrompi. Mas eu acho que isso tudo que você está falando é que vai na direção até da Clínica Ravena, que eu sou fã total de carteirinha, porque é uma equipe multiprofissional. O nutricionista não pode trabalhar sozinho, ele tem que trabalhar com uma equipe, né? Porque é um sintoma plurimetabólico, envolve muitas coisas. Envolve a parte psíquica, envolve a parte imunológica, a parte endocrinológica, a parte nutricional, não é? Neurológica, psíquica, ou seja, é uma doença, a obesidade não é brincadeira, é doença mesmo. É uma doença que ataca várias áreas da vida da pessoa. Desde o se olhar no espelho e ficar triste com o que vê, até não conseguir um emprego. Eu atendi uma Sim, pessoa que passou por uma seleção, era inteligentíssimo, e ele não conseguiu, e o motivo porque ele era muito gordo. E a empresa não quis contratar uma pessoa daquele tamanho, porque ele seria um problema para a empresa, né? Porque, com certeza, absenteísmo, ele podia ficar doente, ele podia, e era um cargo de muita importância, então passou o que era o peso ideal, a pessoa que tinha peso normal. Então, isso deprimiu ele.
porque a obesidade foi um empecilho profissional. Então, a gente tem que levar muito a sério, né, pensar na obesidade como algo que acaba com a vida da pessoa e que dificulta a vida da pessoa e muitas vezes até transforma a vida da pessoa num martírio, né, num sofrimento, não é? E que a pessoa deprime, porque é algo muito difícil. Por mais que tenha cadeiras grandes no cinema, para dar a impressão que é uma coisa normal ser obeso, por mais que tenha a plaquinha da fila do obeso, do idoso, do paraplégico, na realidade é alguém fora da curva, é alguém fora da caixa, é alguém que está funcionando diferente do normal. Uma vez atendendo uma pessoa, há um tempo atrás, ela dizia para mim, o meu sonho era ser uma pessoa do tamanho, do peso, da média das pessoas. Eu não queria ser essa pessoa com esse peso. Então, se eu tivesse o peso da média das pessoas no mundo, quando eu olhava as pessoas, eu dizia assim, eu queria ser pelo menos aquilo. Entende? Então, você veja como é um sofrimento. Aquela pessoa estava impedida de viver, impedida de fazer outras coisas. Então, é doloroso o processo de obesidade. É. Mónica, uma coisa agora, pegando aí nas palavras, um parênteses aqui, eu por acaso costumo dar muito esse exemplo, uma das minhas consultas, um dos trabalhos de casa que eu dou à pessoa é exatamente escrever em casa objetivos específicos, porque nós, às vezes é fácil no trabalho termos um objetivo específico, eu quero atingir X vendas, quero atingir X valor, quero fazer, mas nas outras áreas nem sempre as pessoas fazem isso. E na nutrição é uma coisa que eu noto muito. A pessoa gosta só de emagrecer, então enquanto algumas têm peso na cabeça, outras têm uma imagem, mas em qual é o percentual de gordura? Em quanto tempo? Qual é a data? E especificar. E é aí normalmente que eu dou o exemplo entre o sonhar e ter um objetivo. Sim. A diferença entre eu sonho, eu gostava de ter um Ferrari. Ok, eu gostava de ter um Ferrari, isso é um sonho. Não, eu quero ter um Ferrari, eu gostava de ter um Ferrari. Ok, então para ter um Ferrari, o que é que eu preciso de fazer? Ok, no meu caso, preciso dar X consultas por mês, preciso fazer X dinheiro, não sei quantos meses, não sei quanto tempo. Ok, então, de quanto é que eu preciso? Dividir em nananana. Então, nesta data, X tal, vou ter um Ferrari. E aí é a diferença entre um sonho e um objetivo. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não têm um objetivo na área da nutrição e no seu emagrecimento, mas têm um sonho. Eu sonhava. Não. Então, é o que eu digo, gente, por favor, vamos pôr um objetivo concreto. Ok, vamos fazer. Porque primeiro é essa consciencialização. Ok, o que é que eu quero? Porque eu acho que estava a ouvir a Mónica a falar e eu acho que muitas pessoas e muitos obesos nem sempre têm essa consciência. Não. É para doer, não é, Mónica? É para doer, o processo é para doer. Sim, é verdade. É isso mesmo. É verdade. Eu acho que é algo que é um sintoma crônico, é uma doença crônica, e nós estamos na luta, né? Eu acho assim, diabetes é uma doença crônica também. A pessoa não fica boa da diabetes, ela administra a diabetes. Eu acho que é a mesma coisa. A obesidade você administra. Não é? Eu digo assim, eu sou obesa porque eu tenho adipócitos de 140 quilos dentro de mim, mas eu estou bem, eu estou magra, eu estou dentro de um tamanho e de um peso decorrente assim, bem coerente com a minha idade, certo? Aparentemente as pessoas me acham magra, mas eu sei que eu tenho dentro de mim o potencial de chegar àquele mesmo peso se eu pisar na bola e se eu transformar a exceção em regra. Porque, veja bem, no fim de semana, uma exceçãozinha, né, comer alguma coisa fora do meu programa de emagrecimento, que eu nem chamo de dieta, eu chamo de programa de vida. É um programa de vida e de salvação de vida. Então, se vai num jantar harmonizado e come alguma coisinha, mas isso é uma vez na vida. Isso aí significa uma exceção, isso não vai engordar. O que vai engordar é a regra. É se todo dia fizer uma exceção. Se a exceção vira regra. Todos os dias, toda semana também, não é?
A exceção, em princípio, não engorda se ela for bem balanceada. No dia seguinte, você faz mais atividade física, você come mais salada, etc e tal, você bebe mais água. Então, se você fizer algo que, vamos dizer assim, que compense aquela saídazinha. Mas se aquilo virar... E outra coisa, a comida aditiva, que é a comida calórica, a comida com bastante hidrato de carbono, carboidrato, vamos dizer assim, quando ela entra, parece que a pessoa quer mais. Então, ela puxa mais comida. Entende? Então, eu percebo que há alimentos que eu preciso considerar que eles são tarja preta. Eu não posso chegar muito perto. Entende? Porque eu sei que talvez eu fique lembrando de como era antes e que eu queira retomar aquela memória. Aquilo que você disse, que o organismo vai puxando. E às vezes parece que você tem saudade daquela situação, entre aspas, tendo a consciência que aquilo foi um horror na sua vida. Entende? Então, Oh, Mónica, uma das coisas que eu costumo dizer é que, e trabalho isto muito na consulta, há que perceber que há coisas que vêm muito mais atrás, não é? E nós, quando. Há duas coisas que nós temos gravados no nosso DNA. Um deles é o nosso instinto de sobrevivência, portanto, temos medo de passar fome, porque a nossa espécie de ser humano sobreviveu, como eu costumo dizer, quando éramos macaquinhos, nós sobrevivemos a ter medo de fome. Nós morríamos de doenças, morria-se de fome. Ou se caçava e comia, ou morríamos. Portanto, era uma questão de seleção natural. E, portanto, está cá gravado no nosso DNA, nos nossos genes, está gravado ter medo da fome. Como assim eu não vou jantar? Ai, eu saí de casa sem comer. Ou o que é que eu vou fazer já para logo? Ou o que é que eu vou cozinhar? Então, isto está muito entranhado em nós. é verdade. No entanto, e a outra questão associada a esta é o que é que nós fazíamos além da caça, da pesca? O que é que nós tínhamos à disposição? Tínhamos os frutos oleaginosos e tínhamos fruta. Então, o açúcar era a fruta que nos dá energia, sendo que 70% vai para o cérebro. Quando nós precisamos de comer, chegamos a casa depois de um dia de trabalho, ou então as senhoras, muitas vezes, até antes da menstruação, preciso de um docinho, preciso de qualquer coisa, vai. Não era bem isto. Outra coisa, ainda, o que é que eu preciso? Isto, até achar. E eu pergunto, quando nós dizemos eu preciso de um docinho, o que é que especificamente precisa de um docinho no nosso corpo? A artéria? Ô Maria, eu vou lhe interromper porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Mas olha, as pessoas aqui estão pedindo a live 2 com você. Estão solicitando uma outra live. Então, o assunto é longo, né? Quem sabe chamamos também a Thaís Rosa, fazemos as 3, discutimos esse assunto. Eu acho que você já deve ser quase 9 horas aí, né? Já está final de domingo, mas eu sei que começando às 5 dá para a gente fazer. Estão pedindo aí a live 2, certo? Eu lhe agradeço muitíssimo. Eu vou precisar gravar para deixar no meu IGTV, tá bom? E passo para você. Muito obrigada. Beijinho. Um beijinho. Tchau, tchau. Deus.